Após anos de batalha e muito trabalho, o Brasil conseguiu reduzir o número de fumantes no país. Agora se vê em outra luta e contra um inimigo tecnológico, o cigarro eletrônico. A indústria diz que ele não faz mal. A comunidade médica diz exatamente o contrário. Para falar sobre o assunto, o Conversa Pública recebe hoje o Dr. Luiz Augusto Maltoni, que é diretor executivo da Fundação do Câncer. Doutor, muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui no Conversa Pública. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, o senhor que vai responder para a gente. Afinal de contas, o cigarro eletrônico faz mal ou não faz? Faz mal. Cigarro eletrônico faz mal, tem feito mal. No nosso país, como a venda, comercialização não são permitidas, a gente ainda tem, ainda bem, né, por causa disso, um volume relativamente pequeno de usuários, embora ele tenha crescido, infelizmente. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a venda foi liberada já há algum tempo e entrou no mercado de maneira importante, nós temos visto publicações semanais do Centro de Controle de Doenças americano, por exemplo, em pessoas que utilizam os cigarros eletrônicos e os seus outros dispositivos, os chamados vapers, que são os utilizadores dessas novas metodologias de se introduzir nicotina no organismo, um volume crescente de gente com inflamação pulmonar grave, publicação de ontem do CDC atualizada, mostrando 2.291 pessoas internadas com problemas e notificações decorrentes de inflamação pulmonar e crescentemente o número de óbitos. Nós já tivemos com essa última publicação do CDC, são 49 óbitos decorrentes desse problema pulmonar das pessoas que utilizaram cigarro eletrônico. Então ele tem problemas, enfim, os teores de nicotina variam de produto para produto, pode variar desde 2, 1% até 36% a concentração de nicotina, que é muito maior do que o cigarro convencional. Enfim, então faz mal. Bom, o cigarro eletrônico, como o senhor disse, as pessoas são chamadas de vapers, né? Porque muita gente chama de vaporizadores, justamente para disfarçar um pouco, né, essa semelhança que ele tem com o cigarro. Esse é um dos problemas, ele vem afetando e atraindo cada vez mais jovens por conta dessa publicidade, até a forma como esses vaporizadores, como esses cigarros eletrônicos são disfarçados, né? Perfeito. Na realidade, a forma de utilização é diferente, né? O cigarro convencional ele queima, é uma combustão de fato, se acende o fogo, e esses cigarros eletrônicos não, é um aquecimento eletrônico. Então, o que a indústria do cigarro enfatiza muito é de que, pelo fato de não haver combustão, o volume de substâncias tóxicas é menor do que do cigarro com combustão. Parece que realmente há uma diminuição do número de substâncias tóxicas, no entanto, ele também produz um número bastante grande de substâncias tóxicas e, sobretudo, na grande maioria deles, existem concentrações altas de nicotina, que é o principal agente causador da dependência, né? Em segundos, a nicotina está no cérebro. E se você imagina, pelo apelo tecnológico dessa nova forma de receber nicotina, parecendo pendrive, parecendo caneta, etc., é um apelo grande para os jovens, principalmente os adolescentes em idade escolar, que ainda estão com o seu sistema nervoso central em desenvolvimento, a dependência se faz de maneira rápida e isso pode causar dano, inclusive, no desenvolvimento do sistema nervoso central desses jovens. Quais foram os principais danos que o cigarro eletrônico causou até agora, que foram observados pela comunidade médica? Bom, a gente tem uma série de relatos aí, né? O que mais tem chamado a atenção nos últimos meses é essa questão dessa inflamação pulmonar, que não é uma inflamação e não é uma infecção por um vírus ou bactéria, não é uma pneumonia infecciosa, é uma pneumonia química, irritativa do pulmão. O pulmão, não raro, fica branco quando a gente olha as tomografias e o raio-x, uma dificuldade respiratória importante. Então esse é um aspecto, quer dizer, existe de alguma forma a inalação
dessas substâncias que são colocadas nesses dispositivos eletrônicos causam uma irritação importante nos pulmões e que acabam levando a essa disfunção respiratória que não raro acaba sendo grave e levando às vezes as pessoas ao óbito. Outro tipo de complicação que a gente já viu relatado, existem bastante fotos divulgando disso, é o próprio dispositivo explodir. O dispositivo eletrônico, ele explode, então tem queimaduras graves na face, explodir no bolso, e queimaduras na coxa, na perna, ou próximo na mão das pessoas que estavam manipulando os cigarros eletrônicos. Também tiveram casos de explosão desses dispositivos eletrônicos. Enfim, sem falar de uma das coisas que talvez seja de maior impacto, que é a questão da dependência mesmo, né? Enfim, a pessoa acaba se tornando dependente da nicotina, o que faz não só como seja uma porta de entrada para aumentar o volume de consumo do cigarro eletrônico, ou mesmo até uma forma de iniciação do próprio cigarro convencional. Doutor, então o cigarro convencional, ele leva anos para causar os problemas de saúde na pessoa, e o cigarro eletrônico, ao que parece, pode desencadear um problema imediato, né? Pois é, na realidade o que a gente percebe é que os cigarros eletrônicos eles têm causado alguns transtornos na saúde das pessoas de maneira que a gente chamaria mais aguda, né? Mas o que preocupa também muito mais é, você imagina, né? Um novo método de inalar nicotina e outras substâncias, causando já danos de forma aguda, o que isso não vai trazer no futuro desses jovens ou dessas pessoas que começam ou que fumam o cigarro eletrônico também. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe de um volume de substâncias que estão envolvidas no aparecimento de câncer ou de doenças cardiovasculares importantes. A gente sabe que tem substâncias também produzidas pelos cigarros eletrônicos, que também são cancerígenas, que também alteram lá o nosso DNA, lá no núcleo da nossa célula, e fazem com que, então, certamente a gente possa ter uma predisposição maior no desenvolvimento de doenças graves no futuro. É lógico que hoje a gente está falando de forma mais abrangente do cigarro eletrônico, mas existem outras formas de inalar nicotina, como por exemplo os narguilés, que viraram uma febre também entre os jovens, né? E causam um problema semelhante. O narguilé é um outro problema grande, porque também passa-se a impressão de que, como está em meio líquido, aquilo é água, é um vapor, e isso é inócuo e não faz mal. E também é um equívoco, porque na realidade a concentração de nicotina no narguilé é muito alta. Para você ter uma ideia, uma sessão de narguilé, normalmente isso é feito comunitariamente, né? Os jovens, as pessoas se reúnem em bares e fazem uso. Então é uma sessão que dura em torno de 40 minutos, uma hora ali, as pessoas conversando e fumando narguilé. E na realidade uma sessão dessas corresponde a se fumar em torno de 100 a 150 cigarros. Quer dizer, é um volume imenso de substâncias que são inaladas, de nicotina, causando certamente, com certeza, todos aqueles problemas que a gente sabe que a nicotina e os outros produtos podem trazer de dano para o organismo. Doutor, a gente sabe que no Brasil o cigarro eletrônico ainda tem a venda proibida legalmente, mas não é difícil comprar em sites pela internet, né, doutor? Desde 2009 existe uma regulamentação da Anvisa que proíbe a comercialização, a publicidade, enfim, e a venda do cigarro eletrônico, exatamente por um motivo importante, que é o da precaução. Naquela época, já em 2009, não se sabia dos possíveis efeitos danosos para o organismo, agora a gente está vendo, e então acho que sabiamente a nossa agência de regulação tomou a decisão de proibir esses produtos, mas obviamente também, como todo mundo, existe o comércio ilegal e acaba que, de alguma forma, dá sempre um jeito de conseguir comercializar. A gente tem percebido que tanto a agência, a Anvisa, quanto as estruturas nossas de governo têm atuado sobre esse comércio ilegal. Obviamente não é simples, um país das nossas dimensões, nem só com o cigarro eletrônico, com o próprio consumo do cigarro convencional
existe um comércio ilícito que não é pequeno. A gente parece que tem alguns dados recentes mostrando que reduziram-se o volume de comércio ilegal do cigarro convencional, isso é muito positivo. Existe uma atuação grande de Polícia Federal, enfim, trabalhando nesse sentido, mas existe. A Anvisa tem trabalhado, inclusive na Anvisa tem um site de notificação às pessoas que percebam que está havendo divulgação, e às vezes na internet você entra e você consegue, inclusive, comprar o dispositivo eletrônico. Então, tem na Anvisa um site para se fazer, isso é completamente, não se identifica, e você pode informar onde é que tem algum site vendendo, porque a Anvisa vai autuar enfim, fazer com que tire do ar esse tipo de coisa. É um trabalho difícil, é um trabalho duro, porque isso é repetitivo, as pessoas mudam de local, enfim, mas existe, é fato, um comércio ilícito, mas pelo fato de ser proibido, tudo se torna muito mais difícil. E o que a gente percebe hoje é que uma boa parte das pessoas que têm utilizado no Brasil acabam numa viagem trazendo de fora, etc., mas de certa forma também dificulta, porque como não é autorizado a comercialização, fica difícil de comprar os refis, etc., então se torna difícil, né? Existe uma forte pressão da indústria para que isso seja autorizado, a comercialização no país. A Anvisa está, no momento, fez 2 audiências públicas para entender melhor e aprofundar a discussão sobre esse assunto. Está numa fase importante de coleta de dados e informações para rever o posicionamento. A gente está com muita esperança de que se mantenha no país a proibição. Como o senhor disse, a gente sabe que a indústria do cigarro é muito forte. E existe um lobby que pode acontecer aí por meios legais, que é o Congresso acabar de alguma forma autorizando. A comunidade médica, o senhor com essa percepção de alguém que administra uma instituição tão importante quanto a Fundação do Câncer, tem esse temor de que, eventualmente, o Congresso brasileiro possa liberar? Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, existe um forte lobby da indústria do tabaco em relação à introdução do cigarro eletrônico, como eles têm perdido o mercado em relação ao uso do cigarro convencional diante de tantas políticas públicas de controle do tabaco. O Brasil tem um resultado fantástico na redução da prevalência de fumantes no nosso país. Então, com essa diminuição de mercado do cigarro convencional, existe uma pressão grande para que se introduza o cigarro eletrônico com o argumento de que seria menos danoso, e a gente vê que tem tido problemas tanto agudos e certamente crônicos. Ao longo prazo isso também vai trazer problemas. Então, do ponto de vista da classe médica, Associação Médica Brasileira, as instituições de controle de câncer, a Fundação do Câncer, nós temos uma posição muito clara em relação a isso. Quer dizer, você não pode introduzir no mercado para consumo um produto que seja muito nocivo para o organismo humano. E, sem dúvida nenhuma, se a gente for analisar de tudo que a gente conhece hoje de produtos e substâncias que fazem mal para o organismo, sem dúvida nenhuma, o cigarro, seus derivados, talvez seja o produto que pior cause ou que mais danos cause ao organismo. Então, a nossa posição é muito clara. Nós achamos que não deve-se autorizar a chegada no nosso país de maneira legal, a chegada do cigarro eletrônico, né? Deve-se permanecer com a proibição. Neste momento, eu acho que cabe um duplo alerta, né? Se nos países onde o cigarro eletrônico é autorizado, já se tem diversos casos de problemas de saúde relacionados ao cigarro, aqui no Brasil, onde a venda é ilegal e as pessoas compram sem saber exatamente de onde está vindo aquele produto, é um risco duplo, não é? Certamente, porque, na realidade, se você ainda compra num comércio ilícito, quer dizer, há risco de você ter coisas manipuladas. E a outra coisa que esses dispositivos eletrônicos permitem, como tem refil, alguns deles podem ser manipuláveis. Então você pode introduzir ali substâncias, outras coisas feitas em casa, domesticamente, e que podem causar danos que a gente ainda nem sabe para o organismo. Então, de fato, não é seguro, pode causar muito mal e não é recomendável que se use. O próprio CDC, o Centro de Controle de Doenças americano, onde o cigarro eletrônico tem ali um mercado grande, tem alertado a população daqueles que nunca fizeram uso para que não façam, porque está se vendo os riscos e os graves
problemas que tem causado, e para aqueles que já usam lá, que tomem muito cuidado de não comprar em lugares onde não se conhece, de não colocar nenhum aditivo de substâncias nisso, e tem se colocado inclusive o THC, que é uma substância derivada do cannabis, enfim, então uma situação de fato de muito perigo para a saúde pública, e a gente tem que evitar de fato, e se a gente conseguir fazer com que nossas autoridades, eu acredito que a Anvisa vá concluir com que seja de fato, não se deva autorizar a comercialização no país de cigarro eletrônico. Doutor, a gente estava conversando um pouco antes sobre o lobby que é feito pela indústria do tabaco com os políticos, e a gente sabe que na região sul existe uma cultura muito maior, até mesmo por conta da proximidade com os produtores. Como está sendo tratada essa questão desse lobby relacionada às pessoas que produzem ali naquela região do país? Sem dúvida nenhuma, existe um volume grande de interesses nisso tudo, interesses comerciais, como eu disse, a indústria do tabaco perde consumidores do cigarro convencional, precisa achar outra forma de repor essa perda, e o cigarro eletrônico talvez seja um caminho para isso. Em relação aos plantadores, você imagina, as próprias empresas produtoras de tabaco, do cigarro convencional, já admitem hoje que o cigarro faz muito mal e, portanto, defendem a introdução do cigarro eletrônico como se fossem menos danosos. E aí, nesse momento, eles não estão pensando nos produtores lá de tabaco, nas pessoas que fazem a cultura da folha de tabaco, por exemplo, no Sul. Nós somos um produtor imenso de tabaco no mundo, o maior exportador. Então, mas é possível substituir essa cultura. Quer dizer, as populações, as famílias no sul do país, onde é a principal região de produção da folha do tabaco, essas culturas podem ser substituídas por outras culturas e outras substâncias que não poluem, não fazem mal para o organismo, e podem comercializar. Óbvio que para quem trabalha com isso há muito tempo, está na sua cultura, aprender uma nova tecnologia não é simples, mas no próprio Ministério da Agricultura existe uma política pública para ajudar e incentivar os produtores a mudarem, a transformarem a sua plantação de tabaco em outras produções não danosas, mas existe sempre um argumento e um apelo que também chega através dos parlamentares, principalmente da região sul, procurando defender, entre aspas, essas famílias, como é que elas vão viver se não plantarem mais o tabaco. Mas é possível se substituir essa cultura de plantação do tabaco por outras, e com isso, inclusive, melhorar a condição de saúde desses plantadores, porque a gente sabe que a incidência de algumas doenças, inclusive pulmonares, etc., para quem tem contato direto com a folha do tabaco, também causa danos à sua saúde. Então é importante que haja essa substituição. O Brasil levou muito tempo para conseguir diminuir, né, a quantidade de fumantes, e hoje a gente tem menos de 10% da população que utiliza o tabaco. Você acha que no caso dos cigarros eletrônicos tem que haver uma campanha também mais eficaz, mais pontual em cima desse novo produto que ameaça a saúde dos brasileiros? Eu acho que sim, acho que a gente tem que ocupar mais espaço para poder, pelo menos, esclarecer melhor a população, a sociedade, de que cigarro faz muito mal. Produtos de nicotina são extremamente danosos para o nosso organismo e, portanto, a gente deve evitá-los. Independentemente da forma como eles vão chegar no organismo. Independente da forma como eles chegam no organismo, né? E, principalmente, existem alguns produtos que fazem parte, por exemplo, do cigarro eletrônico, que constituem lá as suas soluções, que, às vezes, estão aditivos que são colocados em alimentos para poder melhorar o aspecto, enfim, que não se conhecia até então alguns produtos desses fazerem mal ao organismo quando digeridos. No entanto, quando inalados, eles podem provocar problemas. É o caso, por exemplo, dessas questões da inflamação no pulmão. Parece que tem uma relação com um óleo decorrente da vitamina E que é colocado, e a gente sabe que vitamina E é colocada em alguns alimentos, nunca fez mal ao organismo. No entanto, quando inalado, provoca uma inflamação no pulmão. Então,
a gente precisa entender muito bem esse volume de substâncias que são ali colocadas e o que de fato a médio e longo prazo eles acabam causando no nosso organismo, dependendo inclusive da via de administração. Uma coisa é você digerir, passar pelo suco gástrico, etc. As transformações químicas que acontecem ali podem não causar subprodutos danosos. Quando inalados, muda-se completamente de figura. Então, a gente não conhece. Então, de fato, o Brasil avançou muito na questão do controle do tabaco. Esses produtos todos são nocivos ao nosso organismo, portanto, devem ser evitados. O Brasil, se tem uma política que a gente tem um orgulho imenso e que todos nós brasileiros devemos nos orgulhar, é da política de controle do tabaco. São mais de 30 anos aí se trabalhando intensamente para o controle do tabaco. O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar a Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde para o controle do tabaco no mundo, entendendo que isso é um dos maiores danos da humanidade hoje. E esse ano agora o lançamento do relatório global de controle do tabaco foi feito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, porque o Brasil atingiu um dos melhores resultados em controle do tabaco no mundo. Foi o segundo país a atingir todas as 6 fases, né, de implantação de políticas de controle do tabaco, como ambientes livres de tabaco, proibição de propaganda, oferecer locais de tratamento para o fumante. O país hoje tem uma rede no país inteiro que disponibiliza para quem quer parar de fumar se tratar, porque também a gente tem que entender que o dependente de nicotina está doente, ele está dependente, isso é uma doença reconhecida pela OMS, tem um código internacional de doenças, o tabagismo, e a gente precisa ajudar as pessoas que querem parar de fumar e recomendar para aquelas que ainda não perceberam que isso faz muito mal, que também o façam, procurem um local de tratamento para poder se livrar desse vício e desse mal. Doutor, quero agradecer ao senhor mais uma vez pela participação aqui no Conversa Pública, por todos os esclarecimentos e a gente se vê numa próxima edição. É um prazer estar aqui com vocês e conte sempre com a gente. A gente que agradece a possibilidade de poder passar um pouco de informação, né, para a nossa população. Obrigado. O Conversa Pública de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.